Linguagem simples, talvez um dos temas mais importantes para se ter conhecimento atualmente. E eu descobri isso visitando um evento chamado Segunda Semana de Linguagem Simples Mineiro. Decidi trazer esse conteúdo aqui, pois eu vou tentar responder a seguinte questão: como a linguagem simples pode facilitar a compreensão da ficção científica e textos no geral? Pois eu acho que com a linguagem simples você vai conseguir ter mais leitores, mais engajamento na sua comunicação e deixar textos complexos mais simples de se ler. Desta forma, vou trazer exemplos dentro da ficção científica e no setor público, onde você vai conseguir utilizar técnicas que poderão auxiliar seu trabalho. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a definição exata de linguagem simples? Não dá para saber, pois vamos encontrar diversas explicações em diversas páginas e sites por aí. Mas a que eu vi que tem mais aplicação é a seguinte: a linguagem simples é uma forma de comunicação usada para transmitir informações de maneira simples, objetiva e inclusiva. Além de ser uma técnica, é também uma causa social, pois defende o acesso efetivo dos cidadãos e cidadãs aos serviços públicos e o pleno entendimento dos seus direitos e deveres. Essa definição é dada pelo próprio governo federal e que pode se estender para diversas áreas. Dentro da ficção, por exemplo, ela pode deixar um gênero que explora temas como avanços tecnológicos, sociedades futurísticas e especulações sobre o futuro da humanidade de uma maneira mais compreensível para o público no geral. E é claro que eu estou falando da ficção científica. A maioria das pessoas vão preferir texto com uma linguagem simples do que um edifício de texto cheio de descrições complicadas de se entender. E para exemplificar melhor, vou trazer alguns exemplos dentro da ficção científica e do setor público. Logo em seguida falarei como a linguagem simples atua dentro desses temas. E também vou dar algumas dicas que, mesmo sem entender português divino, você vai conseguir aplicar a linguagem simples no seu texto e na sua forma de comunicação. Então, sem enrolação, vamos para o exemplo da ficção científica, começando sem linguagem simples. O veículo interplanetário iniciou sua descida na atmosfera com uma desaceleração gravitacional variável, o suficiente para a resistência dos seus materiais decair em 25%, enfrentando um arrasto aerodinâmico altamente ionizante que gerou plasma nas camadas superiores da fuselagem. Partículas subatômicas colidiam freneticamente na nave quando ela penetrava em uma densidade gasosa rica em metano e compostos de carbono. A pressão atmosférica intensa distorceu os sensores, exigindo um ajuste manual nos parâmetros de estabilidade, com constantes recalibrações para evitar uma entrada balística fatal. Nessa primeira descrição, temos diversas definições de um linguajar científico, diversas informações complexas de se entender. Até mesmo temos descrições de compostos químicos como carbono e metano, que muitas das vezes vão ser definições que o público no geral não vai entender e apenas vai achar que isso dali está complexo demais. Agora, com a linguagem simples, a nave desceu numa atmosfera desconhecida e o calor ao redor aumentou. Um ar carregado de gases pressionava o casco da nave e chamas começaram a surgir. A pressão era tão forte que os sensores internos tiveram que ser ajustados e os pilotos precisaram agir rapidamente para impedir que a nave se desviasse do curso. Nesta segunda descrição, nós temos a mesma mensagem sendo dita, mas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais econômica. Qualquer pessoa conseguiria se assimilar, pois utilizamos palavras do linguajar comum e que o público no geral vai gostar mais. Falo isso com a minha experiência rasa de 5 anos como escritor, e rasa mesmo. Eu sou um mero escritor e tenho uma longa jornada pela frente, mas eu acho que é um consenso que um texto com a linguagem simples vai ser mais agradável para o leitor. Então, fique atento aos exemplos, pois o segundo exemplo vai ser bastante legal dentro do setor público. Neste exemplo, eu trouxe uma construção feita pelo Laboratório de Inovação em Governo de Minas Gerais, que eu li dentro do setor público como estagiário da área de letras na CEDES, e que também é um documento de acesso público, ou seja, você pode ter acesso a ele na descrição. Eu recomendo fortemente você olhar as referências desse vídeo, para você tirar dúvidas, se atenar melhor. Pois novamente, eu sou apenas uma pessoa com pouca experiência dentro do cenário literário, dentro do setor público.
Eu sou um estagiário, mas que com certeza gosta bastante de lidar com a língua portuguesa, então vamos lá. Sem linguagem simples. Prezados, venha a esta Advocacia Geral do Estado, a AJ da Secretaria, a fim de submeter para validação o entendimento aposto na nota jurídica secretária, dispondo acerca da possibilidade de implementação do projeto Linguagem Simples, do ponto de vista das restrições de natureza eleitoral, exemplo lege. A questão é corriqueira e já consolidada nessa casa, razão pela qual se manifesta ex vi ofício no sentido de comungar no entendimento exposto no bojo da nota jurídica secretária, opinativa pela possibilidade de implementação da ação perseguida neste ano eleitoral, uma vez que não se enquadra na hipótese de programa social, posto não implicar em repasse de bens, serviços e valores à população em geral, ou por meio de entidades privadas. Aguardamos providências dos senhores no que tange ao parecer sobretaciado. Misericórdia. É uma construção até mesmo difícil de se ler, é difícil de falar até, pois tem muitas informações jurídicas e que é um linguajar que os servidores públicos vão ter que lidar algum dia, mas pelo dever deles, eles vão ter que simplificar isso, até mesmo uma questão de lei, para que se possa ter transparência ao público em geral, pois servidores públicos têm a função de servir aos cidadãos, ou alguma coisa parecida do tipo. Agora com linguagem simples, e ficou mais tranquilo de se ler. Prezadas e prezados, a assessoria jurídica, AJ, da Secretaria solicitou à Advocacia do Estado validar a nota jurídica secretária, AJ, sobre a possibilidade de implementar o projeto Linguagem Simples considerando a lei, que trata de restrições em ano eleitoral. A Advocacia Geral do Estado concorda com a nota jurídica secretária AJ número, avaliando que a ação é possível, pois não se enquadra na hipótese de programa social, nem é repasse de bens, serviços e valores à população em geral, ou por meio de entidades privadas. Aguardamos as próximas ações das senhoras e dos senhores sobre a questão apresentada. Nesta construção temos diversas coisas legais, pois conseguimos transformar aquele linguajar complexo do jurídico de uma forma mais simples que a maioria dos cidadãos e cidadãs vão conseguir entender. E aqui também temos a aplicação do uso de ambos os gêneros para enquadrar o gênero feminino e o masculino, assim não se exclui ninguém. Então no texto vamos ter formas como prezadas e prezados, senhoras e senhores. E que é uma dica bastante importante, deixar o seu texto neutro. Não neutro no sentido de gênero neutro, ele, deles, ele, nele, não nesse sentido, mas é acolher o gênero masculino e feminino, pois muitas das vezes você pode no automático escrever apenas no gênero masculino. Isso até mesmo uma questão morfológica da língua, que talvez em outro vídeo podemos abordar. Então deixa aí embaixo se você gosta desse tema de gêneros. Tendo isso em vista, podemos perceber que as construções com linguagem simples são mais agradáveis e palatáveis do que aquelas que não usam essa forma de comunicação. Mas pode surgir uma dúvida neste ponto. Sim, sei que um texto com linguagem simples é mais gostoso de se ler, mas como posso utilizar e transformar meu texto para que ele seja mais acessível? Tentarei responder essa pergunta apresentando sua aplicação dentro da ficção científica e do setor público, e depois irei falar de algumas dicas que acho que serão fáceis de você usar sem mesmo ter o conhecimento mais refinado da língua portuguesa. Vamos começar pela minha queridinha chamada ficção científica. Se aparecesse uma pessoa perguntando para mim qual é o gênero literário que eu considero perfeito para exemplificar como o uso da linguagem simples é benéfica, com certeza eu responderia que é a ficção científica. Os motivos estão ligados ao começo deste vídeo. É um gênero que retrata temas densos e que poderiam ser descritos com um linguajar que apenas conhecedores do nicho estariam familiares. Só de pensar em foguete, pode vir à sua mente termos que você talvez conheça, mas que na verdade você não sabe muito bem como funciona e gostaria que eles fossem explicados de uma maneira mais acolhedora. Nada de ter que fritar a cabeça para tentar entender um texto, pois uma obra é feita para ser compreendida e já li bons livros que conseguem fazer uso de uma linguagem simples. Por exemplo, enquanto o texto de O Robô, de Isaac Asimov, pode ser considerado uma obra com uso de uma comunicação mais acessível, mesmo tratando de temas como robótica e exploração espacial, Oryx e Crake, de Margaret Atwood, é uma obra com um linguajar mais complexo de ser entendido. Oryx e Crake usa termos da biotecnologia que até eu, que estou bem familiarizado com o gênero,
de biopunk, que é o tema mais presente do livro, acho um porre de entender, e também utiliza de uma linguagem poética que exige uma interpretação bem densa. O ponto principal de Oryx e Crake, talvez não seja acolhedor para todas as pessoas, é a alternância entre passado e presente. E está aqui um ponto interessante: acolhimento. Quando se fala em literatura, sempre terá textos com uma linguagem mais cansativa, uma linguagem meia bomba, ou uma linguagem simples. Está tudo bem com isso, tá tranquilo, tá favorável. E o robô terá seu público pela forma de escrita, e Oryx e Crake da mesma forma. Ambas as obras terão seus respectivos valores, mas uma questão da linguagem simples que deve ser levada em consideração também é o fator agradabilidade. Uma obra com uma linguagem simples pode ter um público maior por ser mais agradável, mas tudo dependerá do contexto. Novamente, cada obra tem seu público, e uma coisa curiosa: um texto rebuscado não necessariamente quer dizer que ele não é acessível ou vice-versa. O que deve ser levado em consideração é que o autor ou autora está fazendo para seu texto ser o mais gostoso de ler. Sem dúvida, as pessoas gostarão de ler um texto gostosinho. Dessa forma, darei algumas dicas valiosas que acho interessante de serem aplicadas dentro de uma obra literária. Mas antes, falarei sobre a aplicação da linguagem simples dentro do contexto do setor público. Trabalhando dentro do Observatório do Esporte, como um mero estagiário, graduando em letras, um escritor de qualidade duvidosa, vejo que mesmo não tendo a maior experiência de vida do mundo, percebi que a linguagem simples ajuda de diversas formas o setor público. De imediato, é importante lembrar que o governo terá que passar sua mensagem para todos os tipos de pessoa, então o fator acessibilidade sempre deve estar presente. Ao contrário de uma obra literária que tem uma tolerância maior para textos difíceis de se ler, todos os textos produzidos no setor público devem ser de fácil compreensão. Tendo essa noção inicial de que é obrigatório produzir um texto visando a linguagem simples, há até leis em âmbito nacional para afirmar essa necessidade. A exemplo disso, temos a Lei número 6.256 de 2019. Que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos. Aqui já tem um medo meu: será que se eu começar a escrever torto, eu posso ser processado ou preso por isso? Eu não sei, mas tenho certeza que a prática de linguagem simples pode ajudar o setor público de diversas formas. Por exemplo, ao facilitar a comunicação com cidadãs e cidadãos e garantindo que elas tenham o direito de entender, que é um direito bastante importante quando se fala de linguagem. Também vai estimular a participação deles dentro de pesquisas. A comunicação mais clara vai diminuir também a necessidade de atendimentos, explicações adicionais e muitas vezes agilizando o trabalho dos servidores públicos. E por último, vai ser bastante importante também para a inclusão das pessoas, pois com diferentes níveis de letramento, elas vão poder participar de qualquer texto governamental. E sem dúvidas já dá para perceber que a linguagem simples vai deixar o servidor público com menos trabalho no futuro. E os brasileiros vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E agora vamos para o suco desse vídeo. Como aplicar a linguagem simples. Pegue seu bloco de notas, seu notepad, seu caderninho, ou sabe-se lá o que, pois é bom você anotar tudo que eu vou dizer agora. Primeira dica: saiba seu público-alvo. Antes de escrever, é importante saber quem irá ler seu texto para que você ajuste a linguagem conforme a necessidade. Dica número 2. Use palavras usuais e evite jargões, siglas, termos técnicos e estrangeirismos. As pessoas se acharão acolhidas com palavras com que ela tem contato direto no cotidiano. Exemplo a pensar: a documentação, que pode ser muito bem escrita como apenas anexar o documento. Terceira, voz ativa. É quando o sujeito da ação está em primeiro lugar. Por exemplo, o documento foi pego por Maverick. Maverick pegou o documento. Neste caso, você sempre vai pôr o sujeito que está realizando a ação em primeiro plano, nunca deixando a ação se sobressair em cima dele. E a próxima dica são parágrafos curtos. Utilize parágrafos de 1 a 4 linhas para escrever, pois eles serão mais agradáveis de se ler em dispositivos móveis, pois o que acontece é que a maioria dos leitores e leitoras vão ler pelo dispositivo chamado celular, que todos conhecem e que boa parcela da população tem disponível hoje. E 4 linhas no computador vão parecer centenas de linhas no celular. Então a média para se escrever um texto é de 1 a 4 linhas e no máximo 8 linhas no computador. Quinta dica: explique quando necessário. Quando for necessário utilizar uma palavra técnica, explique ela logo depois para não haver desentendimento por parte do seu leitor ou leitora. E também use recursos visuais.
A linguagem simples também inclui a utilização de gráficos, tabelas, imagens e etc. para que se tenha um texto mais intuitivo. É uma dica poderosa. Utilize o design ao seu favor e foque em ter uma ideia. Quando for escrever, não vá para outras ideias antes de terminar uma. Então, foquem em apenas uma ideia, por favor. E para finalizar, todos os textos devem ser revisados. É bastante importante revisar um texto para que se tenha maior clareza e fluidez possível, além de não deixar erros passarem. E eu acho que essas 8 dicas foram rápidas, foram simples, mas que servirão de alguma forma para que você possa utilizar no seu dia a dia. Pois, vendo esse vídeo, talvez você vá atrás de se aprofundar mais ainda na linguagem simples, testar essas dicas, pesquisar sobre, pois como eu falei, vou deixar referências na descrição para que você possa acompanhar mais dicas complexas e também caso você queira ver um texto mais complexo do conteúdo deste vídeo, eu vou deixar o artigo que fiz no meu site, onde você vai poder encontrar o conteúdo desse vídeo quase transcrito, pois eu utilizei ele como base para este vídeo. Vídeo. Haja pleonasmo. Mas, já que chegamos aqui, que tal comemorar? Pois eu acho que consegui responder a pergunta inicial. Como a linguagem simples pode facilitar a compreensão da ficção científica e textos no geral? A minha resposta para isso é que a linguagem simples não é apenas simplismo, mas sim uma valorização da compreensão de uma formação. O que deve ser levado em conta nessa pergunta é que devemos deixar textos complexos o mais agradável possível para que possamos ter mais leitores, mais pessoas vendo sua comunicação, ouvindo ela no caso, tendo maior engajamento por causa disso. E estando até aqui, aproveite para deixar dúvidas que eu possa te responder, pois por agora eu me despeço e que a Santa Lagartixa esteja convosco. Uma coisa antes, deixe também um comentário de como esse vídeo te ajudou, ou não, vai saber, que a Santa Lagartixa esteja convosco.